Quanto custa ter uma aeronave, um jato executivo como esse daqui, por exemplo? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu vim até aqui na Icon, que é uma empresa de táxi aéreo, para responder uma das perguntas que eu mais recebo. Quanto que custa ter ou manter uma aeronave? Mas para responder isso não é tão simples assim, porque varia demais os custos na aviação. Tudo é uma questão de quanto que a pessoa usa um avião, se é táxi aéreo, se é avião particular, enfim, as variáveis são muitas. Eu escolhi esse avião aqui para tomar como base, para começar a falar um pouquinho desse assunto. Até se você quiser que eu faça outros vídeos sobre isso, com outras aeronaves, sugere aí nos comentários quais aviões você quer saber, quanto custa manter. Vou começar a explicar um pouquinho sobre o Phenom 300. Phenom 300 é um avião de pequeno porte, um jato executivo de pequeno porte, para voos de curtas e médias distâncias na aviação executiva. É importante ressaltar que mesmo num avião como esse daqui, um Phenom 300, existe uma diferença grande de um custo para o proprietário que voa o próprio avião ou para uma táxi aéreo, como é o caso da Icon. Bom, esse Phenom 300 aqui é um avião de mais ou menos 9 milhões de dólares. Na aviação é tudo cotado em dólar. É um avião para 2 pilotos e 9 passageiros, essa configuração aqui, mas também depende do proprietário do avião. E aqui eu estou falando de um avião de táxi aéreo. O que é o táxi aéreo, para quem não conhece? O táxi aéreo é uma empresa que disponibiliza aviões como esse, ou avião turbohélice, ou helicóptero, para que um cliente possa pagar para poder voar. E isso é muito importante. Para o cliente poder pagar para alguém levar ele para voar, tem que ser uma empresa de táxi aéreo. Uma pessoa não pode pagar para um proprietário de aeronave qualquer que tenha o seu próprio avião para poder fazer um voo. Aqui dentro do Phenom 300, então, essa configuração que eu falei de 9 passageiros, então tem 4 poltronas aqui, mais 2 aqui, e lá atrás tem um lavatório, e em cima do vaso sanitário tem um assento também, que você pode usar quando não estiver usando como lavatório. E tem mais um sofazinho aqui na frente, justamente para caber essas 9 pessoas. Esse avião aqui é uma configuração chamada Single Pilot. É um avião certificado para que um piloto sozinho possa operar. Só que quando a gente está falando de táxi aéreo, não pode, segundo a regulamentação brasileira, a legislação brasileira, não pode voar Single Pilot. Então, um táxi aéreo sempre vão ter 2 pilotos operando aqui. Na aviação existe uma frase, né, que muita gente fala: o difícil não é você comprar um avião, mas o difícil é manter. Claro que você pagar em torno de 9 milhões de dólares num avião desse daqui também não é uma coisa muito fácil, mas manter um avião também tem um custo altíssimo. Por que custa tanto manter um avião como esse daqui, né? Ter um avião como esse daqui? Quanto mais você voa um avião, mais os custos são diluídos e menor fica a sua hora de voo. Ou seja, um avião tem que voar, o avião foi feito para voar. O avião não foi feito para ficar parado no hangar. Isso num táxi aéreo consegue girar com muito mais facilidade do que um avião particular. Um cara que tem um avião e voa sozinho o avião dele, com certeza vai voar bem menos do que um táxi aéreo, um avião desse daqui, que está a cada hora voando com um cliente diferente. Então vamos diluir um pouquinho esses custos agora, separando em custos fixos e custos variáveis. O primeiro custo fixo que a gente tem é o de manutenção. Custo fixo de manutenção são aquelas manutenções feitas por calendário, ou seja, voando ou não, você precisa fazer aquela manutenção. E além da manutenção de calendário, você tem uma inspeção anual de manutenção obrigatória, que é a IAM chamada, que o operador tem que fazer todo ano, também voando ou não. Ah, eu fiz a manutenção agora, passou um ano, eu não tirei a aeronave do hangar, não importa. Você tem que fazer a IAM de novo para poder autorizar que essa aeronave possa voar por mais um ano. Outro custo fixo da aeronave, tripulação. Como eu disse, um avião como esse, numa táxi aéreo, é obrigatório pelo menos 2 pilotos para voar. Um comandante hoje de um avião desse numa táxi aéreo, o salário varia aí mais ou menos em torno de 25 mil reais. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas gira em torno de 25 mil reais. O salário de um copiloto em torno de 15 mil reais. Só de tripulação técnica dos pilotos, a gente está falando aí num salário de 40 mil reais por mês. Existe uma diferença aí entre aeronaves que voam particular ou voo comercial. Na linha aérea, por exemplo, o piloto ele tem um salário fixo base e ganha por hora de voo também. No táxi aéreo, não. Depende da empresa, mas aqui nessa empresa na Icon, não. O salário do piloto é
fixo, né? Não varia por hora de voo. Por que eu falei base também de salário? Porque um salário de 25 mil reais de um comandante pode se tornar um salário de 80 mil reais na mão de um operador particular que quer uma tripulação que vai voar muito mais, vai estar muito mais à disposição. O táxi aéreo, ele é CLT, é um cara contratado ali, que vai voar um determinado número de horas por mês. Uma diferença também em relação ao táxi aéreo e o particular, né? Você tem o treinamento dos pilotos, da tripulação. Então a empresa de táxi aéreo é obrigada a dar treinamento para os pilotos, pagar a hora de simulador. Nem sempre o simulador fica no Brasil, às vezes o centro de treinamento é fora do Brasil, então tem o custo do deslocamento, treinamento de sobrevivência, enfim, uma série de treinamentos, além de simplesmente você voar o avião no dia a dia. Né? E isso tem um custo e está inserido também no custo fixo. Mais um custo fixo, hangaragem. Para você colocar um avião desse no hangar tem um valor relativamente alto, mas depende do aeroporto, depende do tamanho do avião, depende dos serviços que esse hangar vai oferecer ao proprietário da aeronave. Então a média de valor por mês para manter um Phenom 300 dentro de um hangar aqui em Congonhas, 45 mil reais. Campo de Marte e Brasília, 35 mil reais. Rio de Janeiro, Santos Dumont, 40 mil reais. Sorocaba, que é um aeroporto no interior de São Paulo, em torno de 20 mil reais. Esse custo de hangaragem envolve tudo. Existe seguro, um seguro alto, aí em torno de 100 milhões de reais do hangar, para que se caso acontecer, bater um vento, cair uma porta, destruir um avião, o seguro pode cobrir isso daí. Isso cobre também o serviço de pessoas especializadas para deslocar o avião dentro do hangar, para tirar o avião, deixar ele preparado no pátio para quando o proprietário chegar, ou no caso de uma táxi aéreo, quando o cliente chegar, o avião já está pronto aqui, preparado. Serviço de limpeza, então uma vez por mês o avião é limpo. Também tem o transporte dentro do próprio aeroporto, então se a aeronave parou um pouco mais longe, tem esse transporte até a sala VIP, a própria sala VIP, aqueles comes e bebes da sala VIP, o pão de queijo, o café, a bolachinha, tudo isso está incluso nesse valor de hangar. Então é diferente de um estacionamento que você deixa o seu carro lá e o máximo que você vai ter é um coberto, uma segurança, evidentemente, mas não envolve toda essa logística em volta aí dessa operação. Esses serviços, estou falando de táxi aéreo, e claro que o proprietário de uma aeronave pode negociar quais serviços estarão inclusos no preço do hangar que ele paga ali no final do mês, e também é repassada uma parte desse valor de hangar por mês para o administrador do aeroporto, em torno de 10% dependendo do administrador. Então se for a Infraero, por exemplo, o operador do hangar, no caso aqui a Icon, tem que pagar uma taxa de concessão da Infraero para o hangar. Assim como no seu carro, o avião também tem o seguro. E assim como no seu carro, não só o seguro que você faz se você quiser ou não, que todo mundo deveria fazer, mas também tem o seguro obrigatório. No avião, esse seguro obrigatório é chamado de seguro reta. É um valor pequeno em relação ao tamanho, ao custo, né, de aquisição da aeronave, mas é o seguro obrigatório. E também tem o seguro de casco, que a gente chama, que é o seguro que você faz. No caso da táxi aéreo, evidente que é obrigatório ter um seguro de casco. Esse seguro varia muito, inclusive em relação à franquia, à cobertura, exatamente como o seguro do seu carro. Se você quer contra roubo, contra incêndio, contra colisão, no avião é um pouco diferente o que cobre, né? Aí tem que ver também a questão de franquia. A franquia pode custar aí 10 mil dólares para você acionar o seguro, então tem que ver qual foi o dano. Às vezes foi um dano de movimentação no hangar, bateu numa asa, para arrumar essa asa custa ali 5 mil dólares, a franquia é 10 mil dólares. Então, mesma coisa que o carro, né? Você não vai acionar o seguro para pequenos danos. E tem também cobertura. A cobertura de terceiro é 50 milhões de dólares. Então, se você teve um acidente, o avião caiu em cima de uma casa, tem essa cobertura de terceiros e aí a cobertura do avião em si também. Além disso, você tem também o custo do leasing. O cara pode adquirir esse avião, pagar ali 9 milhões de dólares numa tacada só, ou ele pode fazer um leasing com um banco, onde ele vai pagando por mês, também como um consórcio de carro, como um leasing, financiamento, é a mesma coisa. Esse valor que ele paga por mês depende aí da negociação do contrato do leasing, mas ele não entra muito em custos do avião, mas sim no investimento do avião. Porém, os juros desse leasing, aí sim entram no custo fixo de uma aeronave como essa. E existem também outros custos quaisquer aí que você de repente tenha de serviço a mais a sua aeronave. Para concluir então, os custos fixos. Quanto um avião desse custa por mês parado, sem voar, só pelo fato dele existir em condições de voo?
em torno de 120 mil reais por mês. E agora você vai entender o quanto que isso daí vai diluir nos custos variáveis. Por quê? Se o cara voar 1 hora por mês, a hora dele vai custar o variável da hora de voo, combustível e tudo que eu vou explicar, mais toda essa carga fixa por mês de 120 mil reais em média. Isso que eu tô falando é uma média, tá? Não tem como eu precisar exatamente um custo, porque eu falei, depende muito de operador e uma série de coisas, mas uma média de 120 mil reais por mês parada seria 1 hora de voo se ele voasse 1 hora só por mês. Vim aqui para a cabine agora para falar um pouquinho dos custos variáveis. Bom, custo variável é aquele que você vai pagar se voar a aeronave. Então, um dos itens que eu falei lá nos custos fixos também tem nos custos variáveis, que é manutenção. Porque a manutenção ela também varia por hora de voo. Então, você a cada 500 horas tem que parar a aeronave para fazer manutenção. Tem o chamado overhaul, que é quando você para a aeronave e refaz ela inteira, vamos chamar assim, bem a grosso modo, que a cada 5.000 horas num Phenom 300, todos esses valores que são gastos nessas manutenções, você vai dividir isso por hora de voo para pagar uma fração dela ao longo da vida, né? Ao longo dessa utilização. Esse custo de manutenção fica em torno de 20% do valor final de hora de voo, que eu já vou falar qual que é o valor de hora de voo desse avião aqui. Combustível, claro. Combustível, um custo variável, depende também se você é proprietário da aeronave ou se é na táxi aéreo. Aqui em Congonhas, por exemplo, para uma táxi aéreo, o combustível desse avião gira em torno aí de R$ 3,60, R$ 3,80 o litro de querosene, né? Querosene de aviação, que é o combustível de um jato. Esse valor não é a realidade no Brasil inteiro e não é a realidade para proprietários de aeronave mesmo aqui em Congonhas. Então, a média de querosene, então vamos dizer aí no Brasil, fica em torno de R$ 5,50 o litro. Agora, quanto que um avião desse faz por litro? Né? Na aviação a gente não faz essa conta quilômetros por litro, é um pouco diferente e nesse tipo de aviação não é nem litro a unidade usada, a gente não trabalha por volume, mas trabalha por peso. Né? Então vai trabalhar com quilos ou libras, dependendo da unidade de medida que vai ser usada. Mas a grosso modo, um avião desse gasta em torno aí de 400 litros por hora de voo. Quantos quilômetros por litro? Em torno de 1,7 quilômetro por litro. Então tem um consumo, mas você tem que também considerar quantas pessoas um avião desse leva. Então, considerando os pilotos juntos aqui, 11 pessoas para gastar em torno aí quase 2 km por litro. Outro custo variável, taxas aeroportuárias. Para você pousar um avião no aeroporto, você tem que pagar uma taxa de pouso. Num aeroporto como esse daqui, Congonhas, existe um valor. Em aeroportos pelo Brasil existem outros valores, depende da administradora, no caso aqui Infraero, depende do peso do avião, depende da categoria do aeroporto. Esse avião aqui pesa em torno de 8.200 quilos. Então ele é um avião médio, fica na categoria entre 6.000 quilos e 12.000 quilos. Então Congonhas é um aeroporto categoria 1. Aeroporto categoria 1, para esse peso, em torno de R$ 540. Em Bacaxeri, categoria 3, em torno de R$ 350. Além dessa taxa de pouso, se o avião não estiver indo para um aeroporto que ele não tiver um hangar ou que ele precisar ficar em área de permanência ali, num pátio, ele vai pagar também por hora esse valor, mesma coisa, depende do aeroporto, depende do peso. Essa informação é pública, é só você entrar no site da Infraero, por exemplo, que é a administradora pública de aeroportos no Brasil, que tem ali todas as tabelas para você saber exatamente os centavos de quanto custa a permanência e pouso do avião. Falando um pouquinho também dessas taxas, você tem a taxa de navegação. Para falar no rádio, você tem que pagar uma taxa também para só sistema de comunicação. Para utilizar os sistemas de antenas para voo por instrumento também existem taxas embutidas ali. Também para utilizar cartas aéreas ali de um sistema, por exemplo, da Jeppesen, que é o maior sistema aí de cartas aéreas do mundo, também tem uma taxa mensal. Aí pode também entrar nos custos fixos, você pode usar, pode não usar, mas custa em torno de $3.000 por mês pagar todas essas taxas aí de navegação. Outro custo bem variável também é a alimentação, catering. O cliente pode exigir ali o vinho que custa R$10.000 a garrafa, ou ele pode simplesmente pedir ali um salgadinho. Então o custo de catering é muito variado, é difícil dar um valor certo aqui para isso. E também existe uma taxa de gestão. No caso de uma táxi aéreo, existe uma porcentagem ali do custo todo da hora de voo, por isso que acaba sendo até um custo variável, de quanto que vai ser a administração desse avião. Mais ou menos 10% ali.
Vamos então compor o custo de hora de voo de uma aeronave dessa. É muito difícil eu falar, ó, custa tanto, esse é o valor fixo, porque varia se você vai voar muito, se você vai voar pouco. Então vamos colocar uma média aí de 20 horas por mês que o cara voe. Dá em torno aí de $1.400 por hora de voo. Então se a pessoa voa em torno aí de 20 horas por mês, esses 1.400 vão para $28.000 de custo variável. Agora eu tenho que pegar aquele custo fixo que eu tinha falado lá atrás, em torno de R$120 mil, e diluir nessas 20 horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar R$120 mil, dividir por 20. Ou seja, são R$6 mil de custo fixo por mês dentro de cada hora. Se eu estou falando então que a minha hora variável ali é em torno de $1.400, eu vou dividir esses 6 mil, transformar ele em dólar, colocar dólar a 4 aí para ficar mais fácil a conta, são mais $1.500. Mais os $1.400 do custo variável, eu tenho em torno de $2.900 a hora de voo de um Phenom 300 como esse daqui. De novo, isso pode mudar para mais ou para menos. Se o cara voar mais horas por mês, em vez de 20 horas ele voa 40, ora, é muito simples você fazer essa conta. Eu tenho em torno de $2.150 de hora de voo. Percebeu que quanto mais eu voo, mais barata a hora fica? Porque você vai diluindo o custo que você tem que pagar de qualquer jeito nas horas que você vai voar. Agora, quanto o avião então custaria por mês? Vamos esquecer a hora de voo. Não dá para esquecer muito, mas vamos lá. Vamos supor então que a pessoa voe 20 horas por mês. São $28 mil de hora de custo variável. Fazer com dólar a 4 para facilitar a nossa conta, são R$112 mil por mês de voo. Somando aqueles $120 mil por mês, então para você voar 20 horas dentro de um mês com o Phenom 300 custa mais ou menos $232 mil. Se você quiser voar mais horas no mês, então eu vou pegar $1.400 vezes 40 horas, por exemplo, $56 mil, vezes dólar a 4, $224 mil mais aqueles $120 mil de custo fixo, $344 mil por mês. Nota que para você voar 40 horas por mês, não custa o dobro do que você voar 20 horas, porque você dilui na hora de voo o custo fixo. Agora, custa tanto? Para quem? O custo das coisas, o valor das coisas é caro ou barato, depende de quem está usando. Eu sempre dou de exemplo, um Phenom desse aqui custa, vamos arredondar, $3 mil a hora de voo. Só que para um grande empresário, que a hora desse cara custa muito mais do que $3 mil, compensa voar num avião desse daqui. Então, dependendo da empresa, da táxi aéreo ou compartilhamento, ou até empresas já de aplicativos que utilizam aeronaves de táxi aéreo para poder fazer, esse custo pode ser muito bem diluído. Então você vai pagar $3 mil a hora de voo de um avião, se você tiver 9 pessoas a bordo, esse custo cai para mais ou menos $330, $350 por pessoa, dependendo para onde você for, vale a pena. Só que é importante lembrar o seguinte, esse valor você está pagando a hora de voo de ida. E se esse avião tem que voltar sem você? Se ele é uma perna vazia, o cliente vai ter que pagar essa hora de voo de volta. Então, 1 hora de voo para um cliente pode se tornar 2 horas de voo, porque a empresa não pode tomar esse prejuízo de bancar 1 hora para trazer o avião de volta para a base. Viu como o negócio é complexo? Então fica mais ou menos essa média aí. Se você tiver algo a acrescentar, quiser colocar alguma coisa nos comentários, joga aí. Se você quiser saber o custo de operação de aeronaves maiores, aeronaves menores também, tem ideia de fazer vídeos sobre isso, joga aí nos comentários e a gente vai pesquisando um calhamaço de papel para chegar nesse número, mais ou menos esse número final, beleza? Eu acho que destrinchar tudo isso daqui merece pelo menos o seu like aí, e também quem ainda não é inscrito, chegou no canal por causa desse vídeo, se inscreve e aciona o sininho para receber notificações de outros vídeos como esse e de tudo aí que acontece no universo da aviação, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.